Muito boa tarde, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa O Verbo. Você sabe que quando são 17 horas, nós entramos na sua casa para trazer-lhe conteúdos que têm que ver com a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. E a Bíblia é realmente aquilo que se vai tratar aqui neste lugar. Somos a Mega Televisão. Você pode entrar em contato conosco para comercializar o seu produto através do programa O Verbo. Se quiser que façamos merchandising e seja parceiro de um programa evangélico, o programa O Verbo é o primeiro programa interdenominacional em Moçambique que trata exclusivamente das Sagradas Escrituras. É uma bênção. Quero também dizer que pode se conectar à Mega Televisão através da TMT, Star Times e TV Cabo, mas também pode através do YouTube e Facebook do Rev JC Maloa encontrar este conteúdo e outros conteúdos em direto ou em diferido e assim poder rever, tirar os seus apontamentos acerca dos assuntos que são debatidos aqui no programa O Verbo. O nosso maior objetivo e satisfação é levar a palavra de Deus assim como ela é diante da sua casa, intercedermos para que durante este programa e outros programas que nós fazemos, Deus possa entrar na sua casa e trazer a libertação, a paz, a salvação, principalmente a salvação em Jesus Cristo. Hoje eu estou aqui com 3 mulheres. É o primeiro programa que tenho a satisfação de trazer 3 mulheres de Deus para conversarem conosco sobre o estado de emergência. É isso mesmo, vamos falar sobre a mulher e o estado de emergência. Qual é o papel delas neste momento difícil que o país está a passar, que o mundo está a passar e como é que elas se posicionam perante estes desafios todos. Tenho comigo a pastora Mercedes Valles, tenho comigo também a pastora Bilda Costa e a diaconisa Tamara Belmonte. Elas irão aqui conosco conversar e vamos ter com certeza um grande tempo, porque elas estão munidas com as suas espadas e é bom estar aqui com mulheres guerreiras, mulheres de Deus, mulheres que amam a Deus. Eu costumo dizer que quando uma mulher ama a Deus, essa mulher é corajosa. Olha, fazer parte do exército de Deus não é para qualquer um. Eu já vi homens se acovardarem perante o caminho de Jesus. Então, quando vejo uma mulher se levantar e pregar a palavra, pegar nas Sagradas Escrituras e anunciar a palavra de Deus, eu me maravilho. Por isso, hoje eu estou muito feliz. Este programa vai ser uma bênção. Fique aí, pegue na sua caneta, pegue no seu caderno de notas, porque vamos ter um grande tempo. Minhas pastoras, muita paz. Vou começar mesmo consigo, pastora Mercedes, como está? Amém, a paz do Senhor Jesus. Estou bem, graças a Deus, e sinto-me muito bem em estar neste programa na Mega TV, estar aqui partilhando aquilo que Deus coloca no nosso coração, coloca na nossa mente. Vou pedir para levar uma coloca no nosso coração, coloca na nossa mente. É um privilégio estar numa tarde como a tarde de hoje, a tarde que fez o Senhor, a tarde que escolheu o Senhor. Se estamos aqui é porque Ele proporcionou este banquete em que estamos à volta da mesa para falarmos dele, Deus. É um privilégio. Amém. É um privilégio ser mulher. É um privilégio estar neste lugar de mulher. É um privilégio ser aquela que faz a conexão das coisas. É um privilégio ser esta mulher que articula, esta mulher ajudadora. É tão bom pregar o Evangelho, tão bom... Parece que o seu microfone está desligado. Vamos lá ver se conseguimos ligar. Pode falar agora? Ok. Então toda a fala dela não se ouviu? Tudo que ela disse no princípio não se ouviu? Realização? Ouviu-se, mas muito baixo. Ouviu-se muito baixo. Uau. Já está. Mas vamos voltar. Acontece. Eu estava a dizer que eu louvo a Deus por Ele ter nos trazido para este lugar. Amém. É um privilégio estar aqui presente nesta tarde, nesta hora. E eu sei que Deus proporcionou esta tarde, proporcionou esta hora, proporcionou este lugar, proporcionou cada irmã que está aqui reunida. Amém. Proporcionou o nosso reverendo a ser mediador desta nossa conversa da tarde, a princípio da noite, que eu tenho feito, tenho certeza que será uma conversa que não será vã, será uma conversa que irá
galvanizar corações, irá levantar famílias, irá levantar outras mulheres, irá levantar crianças, irá levantar jovens, porque essa é a função principal da mulher. Ela é a gestora. Então, que Deus hoje derrame de facto aquela unção de gestora para cada uma de nós, para que nós possamos partilhar neste lugar. E eu louvo a Deus também pelos irmãos que estão do outro lado de lá, que estão nos assistindo. Amém. E eu quero mesmo os cumprimentar e quero dizer que estão no lugar certo, estão na hora certa e estão na partilha da palavra certa. Amém. E também eu quero cumprimentar os meus colegas painelistas. Digo meus colegas por causa do nosso reverendo, ele está aqui, é um homem, somos 3 mulheres, mas já fica no masculino, né? Os meus colegas painelistas e dizer também que é muito bom e é um prazer e eu amo quando isso acontece, quando o assunto é Jesus. Uau, é muito bom reunirmos-nos para falarmos dele, falarmos Amém. do Mestre. Amém. Amém, pastora. Vocês estão aí em casa, talvez não sabiam, a pastora Mercedes, ela foi minha professora na universidade, no curso de licenciatura, e eu a evangelizei na altura, então estou muito feliz de tê-la aqui já como pastora, é realmente uma bênção. Pastora Bilda, muita paz. Paz, Senhor, eu saúdo a todos os telespectadores, na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo, dizer que é um prazer estar aqui e poder compartilhar a palavra do Senhor com esta mulher, com esta dona de casa, com essa mulher guerreira. Eu prefiro dizer que esta é a noite da impactação Amém. da mulher, é a noite da mudança. E eu tenho a certeza que será uma noite muito abençoada, reverendo. Amém, amém, graças a Deus. É bom estar consigo depois daquela vigília que tivemos, aquela mensagem. O seu testemunho foi muito profundo. Eu louvo a Deus pela sua vida. Diaconisa, muita paz, seja bem-vindo ao programa O Verbo. Amém, muito obrigada. Muita paz para os telespectadores e para os funcionários desta televisão abençoada. Está levando a palavra para Moçambique, de Rovuma, Maputo, é um ato de louvar e eu agradeço pelo convite. Vamos começar mesmo por si. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Qual é o papel da mulher na igreja no estado de emergência? Amém. Bem, eu vou começar por explicar que um estado de emergência é quando Deus mais se manifesta. Porque na Bíblia, a maior parte da manifestação de Deus foi em períodos de emergência, de crises. E nesse período ele levantou homens e mulheres de Deus. Okay. Então, é nesse momento em que nós devemos nos fortalecer no Espírito Santo, nos encher com o Espírito Santo, caro telespectador, orar, buscar a Deus. E com base na sabedoria de Deus e com a instrução de Deus, vamos tomar decisões certas para a nossa vida. Então, o papel da mulher, no ponto de vista bíblico, nós tivemos várias mulheres na Bíblia que tiveram um papel fundamental na igreja. Posso dar o exemplo, que eu tomei nota da Ana. Ana era uma idosa e ela passava na igreja dia e noite a orar e a interceder pela igreja e também ela evangelizava. Qual das Anas? A Ana idosa, a esposa a esposa do Abraão. Ok. Não, Sara, sim. ok. Ela passava a interceder e a orar pela igreja. E o papel fundamental da mulher na igreja é esse, é orar, é interceder, é evangelizar. Agora que estamos no estado de emergência, a mulher pode evangelizar pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas redes sociais, pela televisão. E pode também criar atividades dentro da igreja, ela pode fazer doações para as pessoas que estão carenciadas nesta época de Covid, fazer atividades de coleta de alguns materiais para doar a essas pessoas. Certo. Ela pode também difundir a igreja
buscar, por exemplo, programas televisivos ou programas de rádio para fazer a difusão e crescimento da igreja, porque onde há crise, depois vem bonança. Significa que a crise um dia vai acabar e o que nós fizemos durante a crise como mulher para o crescimento da igreja, isso conta. E muitas das vezes Deus busca para abençoar alguém em momentos de crise. Ele vê a atitude da pessoa, da mulher. Qual é a tua postura perante esta situação? Qual é a atitude? Então, se nós temos uma atitude positiva nesta altura, como mulheres, com certeza, quando a pandemia passar, nós estaremos melhor posicionadas na sociedade, na igreja. Sim. Amém, amém. Pastora, eu sei que as redes sociais eu consigo. Sempre que vou para o meu Facebook, está ali, tá ali a pregar. É verdade. Mas qual é o papel da mulher nestes momentos de emergência na igreja? Qual é o papel que ela desempenha? Pois, eu louvo a Deus pela vida daquelas mulheres que durante este período estão de facto no seu posto. É preciso que a mulher não saia do seu posto, é preciso que a mulher não se atrapalhe, é preciso que a mulher fique focada, é preciso que a mulher perceba qual é o seu chamado, qual é o seu cometimento principal, para que Deus fez a mulher. É isso que nós temos que ter na nossa mente antes de olharmos para cada período histórico, posso assim dizer, período histórico que estamos a passar. O que acontece? Muitas vezes nós nos atrapalhamos porque nós não conseguimos nos identificar nas várias fases ou os vários períodos da vida que a vida nos apresenta. Mas também adianto dizer que os períodos que a vida nos apresenta são períodos feitos por Deus. Não há nada que aconteça no mundo, aconteça na vida, sem que haja permissão de Deus, sem que Deus não esteja no negócio, como eu gosto de dizer. Não há fio de cabelo que caia da nossa cabeça, não há nada que aconteça conosco, sem que Deus esteja lá. Ele está no controle. Exatamente. Às vezes nós perguntamos, mas então se Ele está, por que está a acontecer? Então, se está a acontecer é porque Ele alguma coisa quer nos passar como mensagem, como informação. Porque a vida não é alguma coisa linear, senão não seria vida. A vida tem que ter altos e baixos, tem que ter vales, tem que ter lutas, tem que ter conquistas, tem que ter o dia do sol, o dia da chuva, o dia da montanha. Então, tudo isso compõe aqueles dias que Deus preparou para o seu povo. Falando de povo, eu posso dar um exemplo quando o povo saía para a terra prometida. Portanto, a Bíblia diz que levaram, sob orientação de Moisés, levaram 40 anos, que podiam ser 4 meses, ou podiam ser 10 dias, não sabemos, mas disse que podia ser muito pouco tempo em relação ao tempo que perdurou, porque quando Deus permite que isso aconteça é porque Deus quer corrigir-nos. Nós como pessoas quer corrigir-nos. E eu iria, por exemplo, dar exemplo da Débora. Da Bíblia, já que estamos a falar da mulher. Estamos a falar de mulher. Pois, eu me inspiro na Débora. Eu vejo uma mulher completa na Débora. Repara, Débora acontece no livro dos Juízes. O livro dos Juízes foi um livro que Deus foi levantando vários reis naquela época, foi levantando várias pessoas para estarem em eminência naquela época. As pessoas foram reprovando durante a caminhada, porque durante a caminhada nós estamos suscetíveis a reprovar. Muitas vezes olhamos para o reprovar de alguém, e em vez de ajudarmos a pessoa a levantar, ficamos comentando e ficamos empurrando mais. Mas Deus, quando fez a caminhada, comparei primeiro com a terra prometida, para mostrar que é muito tempo de caminhada. Durante a caminhada nós caímos, levantamos, recuperamos, reconciliamos-nos, arrependemos-nos, fizemos de novo as pazes com Deus. Se for possível isso não acontecer, glória a Deus. Mas se acontecer, levantamos-nos e procuramos nosso primeiro amor e recuperamos. Então, o tempo de Juízes foi um tempo que a Bíblia diz que havia muita apostasia. Havia muita apostasia, pois. Então, o povo fazia coisas que desagradavam a Deus. Portanto, eles estavam na presença de Deus, mas talvez por causa da caminhada que era longa, por causa de várias intervenções que havia durante essa caminhada, eles perdiam o foco. Estou falando do papel da mulher. Eles perdiam o foco. Quando perdessem o foco, caíam no pecado. Praticavam heresias, acabavam fazendo culto a outros deuses, esqueciam-se que Deus era suficiente, esqueciam-se que Deus era Deus. Então iam fazendo isso e Deus saía da presença deles. Quando saísse, eles eram vencidos pelas tribos
que lutavam contra eles, contra os amalequitas, contra os itas, todos, né? Então, o livro dos Juízes mostra isso. É quando Deus ficou irado, porque o povo estava sempre caindo no mesmo erro. E disse, vou levantar a quem? Olhou para a terra e encontrou perfeição em Débora. Glória a Deus. Levantou Débora, estou falando de Juízes 4. Levantou Débora. Débora tinha tudo que uma mulher deve ter para ser esposa, tinha tudo que uma mulher deve ter para ser mãe, mas também tinha tudo que Deus encontrou em Débora para ser esta juíza, para ser, louvado seja o Senhor, esta mulher que Deus lhe deu uma missão. Glória a Deus. Débora, a começar, quando vemos Juízes 4, diz que Débora tinha um nome, era Débora. Era Débora, tinha um nome. Débora tinha uma vocação, ela era profetisa. Débora tinha um marido, ela sabia ser submissa ao marido e ela sabia também fazer aquilo que tinha sido enviada por Deus para que ela fizesse. Ela tinha um cometimento por parte de Deus e ela sabia se posicionar. A minha Bíblia diz ainda que Débora tinha uma missão que era de julgar, era uma juíza. Débora tinha um lugar a exercer no ministério e ela era obediente para exercer aquilo que Deus tinha reservado para ela. A minha Bíblia ainda diz que Débora estava colocada num lugar de destaque. O que isso quer dizer? Ela estava colocada nesse lugar em que lhe exaltava, mas ela ficava cada vez humilde. A Bíblia diz que ela subia para aquela montanha, para aquele lugar, para que ela fosse naquele lugar julgar os casos. Havia uma fila enorme, que era do sopé da montanha até o cume. Os israelitas faziam a fila para ir ter com Débora, para que ela os julgasse. Então, ela tinha esse lugar de destaque. Ela esperava o povo de Israel subir, tinha paciência. O povo de Israel subia, ela esperava um a um, ela ouvia, escutava cada um deles e ela resolvia com sabedoria o assunto de cada um. A minha Bíblia ainda diz que ela tinha uma maternidade espiritual que foi reconhecida pelo povo. Ela era uma grande mãe. Ela era aquela mãe de Israel. Ela foi assim chamada, aquela mãe de Israel. Ela tinha amor, tinha calor, tinha proteção, cuidava do povo e ela obteve muito carinho por parte do povo por ela ser isso. É esta mulher que Deus quer encontrar e que Deus encontra durante este tempo de epidemia. Durante este tempo de fica em casa. Esta mulher completa, esta mulher que sabia ser mãe, sabia ser esposa, mas também sabia reservar o lugar para atender o povo de Israel, um a um, a preocupação de cada um, ouvia e ela, acima de tudo, era temente a Deus. Porque se a mulher quiser ser tudo isso, mas se ela não for temente a Deus, ela fica baralhada. Porque Deus é que consegue organizar o nosso tempo, consegue organizar a nossa vida. Deus consegue organizar a nossa agenda. Se nós nos deleitarmos no Senhor, esperarmos nele. Débora sabia fazer isso. Então, Débora é alguém que eu olho para a Bíblia, olho para o livro dos Juízes. Uau, destacou-se aquela mulher. Entre os homens todos que foram reprovando. Não que eles não tenham feito coisa boa, fizeram. Certo. Mas ela, Deus encontrou perfeição no meio de tanta coisa que foi havendo durante aquele período. E Deus levantou Débora e ela devolveu a vitória para Israel. Através da sua sabedoria, através da sua inteligência, acima de tudo, através da sua obediência a Deus. Então, Deus o que espera de nós como mulheres, nesta altura de pandemia? Deus quer que nós avancemos. Mas que nós avancemos com obediência a Deus, avancemos com mansidão, para que nós consigamos ter uma igreja unificada, para que nós consigamos ter mulheres, homens, crianças ao redor e ao derredor daquilo que Deus construiu naquele lugar, quando digo naquele lugar, na igreja. Okay. O reverendo estava dando o exemplo a dizer que vê-me nas plataformas, queria mesmo aproveitar, falar disso. Deus o que é que fez durante este período da pandemia? Não vou dizer que foi mérito meu, não foi dizer que foi meu pensamento, foi mesmo Deus. Quando começou a pandemia, Deus colocou-me como líder, falo assim na primeira pessoa, porque sou líder ministerial, não estou aqui dizendo eu, né? Colocou-me como líder do ministério a alimentar as ovelhas.
Mas quando Deus nos põe a alimentar as ovelhas, na Bíblia, em Marcos 16:15 diz: ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. Ele não diz que ide para as ovelhas que são do teu rebanho, né? O teu rebanho. Ou ide para as ovelhas da tua igreja. Deus diz ide. Então, eu vi uma oportunidade que Deus estava nos dando. Em plena pandemia, há sempre oportunidade. Em plena pandemia é onde há melhores oportunidades daquilo que Deus escreveu para nós. Eu vi oportunidade como ministério para que Deus pudesse falar a várias pessoas. Deus tem falado a pessoas que estão fora do nosso continente. Por exemplo, a várias pessoas aquilo que Deus tem como mensagem a partir dos seus ungidos. E é assim que Deus fez naquele ministério em que estou lá. Né? É assim que Deus fez. Deus fez outra coisa. Havia um grupo de mulheres. Deus, naquele ministério, trabalha carinhosamente com as mulheres. Trabalha com todos, mas trabalha carinhosamente com as mulheres. Deus tem um carinho especial. Não sei porquê, porque eu não questiono Deus. Faço aquilo que Ele manda fazer. Há um grupo de mulheres que acabaram aderindo à plataforma de WhatsApp. Começou uma, começaram duas, já havia o grupo da igreja. Uma, duas, três, foram chamando umas às outras. Já está num número incontável. O papel da mulher, estamos falando do papel da mulher. O que é que temos feito com essas mulheres? Assessoramos as mulheres, ouvimos o choro daquelas mulheres, fazemos libertação às mulheres. É possível sim fazer libertação online e acontece. Fazemos libertação às mulheres ficam curadas, ficam restauradas, ficam com relacionamentos restaurados, as mulheres ficam com uma esperança. Dizem que afinal vale a pena viver, vale a pena estar, vale a pena seguir este Deus. As mulheres sentem-se confortadas, sabe? Às vezes somente um telefonema ou uma mensagem. Uau, como Deus te ama, eu também te amo. Você vai ver que aquela mulher ganhou o dia. Ganhou o dia. Então a mulher tem um papel crucial. Tem um papel crucial. Eu louvo a Deus porque Deus falou assim ao ministério. Louvo a Deus porque Deus falou assim a nós que estamos na liderança daquele ministério. E é isso que temos feito a cada dia. Quando o reverendo diz que tem visto na plataforma, realmente nós estamos pregando palavra de domingo a domingo, ou de segunda a segunda, em nome de Jesus. Amém, pastora. Pastora Bilda, a mesma questão para si. Qual é o papel da mulher nestes momentos de emergência na igreja? Amém, amém. Na verdade, a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, esta também é uma promessa, embora de que seja uma das promessas que muitas pessoas tentam fugir desta promessa, preferem ir naquela de cura, mas esta também é uma promessa. Jesus disse que nós teríamos aflições e neste momento nós estamos passando esse momento de aflição. Okay. Então, qual é o papel de nós como mulheres na igreja? O papel da mulher é, primeiro, ela deve se posicionar no lugar certo, da forma correta. Então, também deve levar outras mulheres a se posicionarem no lugar certo e da forma correta. Qual é este lugar certo? É estar debaixo da graça de Deus. É levar essas mulheres, por exemplo, é no momento de crise, é no momento dos problemas que as pessoas estão sensíveis. Então, este momento da pandemia, do Covid-19, é o momento em que as pessoas elas estão sensíveis. E quando você encontra uma pessoa e compartilha a palavra de Deus neste momento sensível, ela está pronta para ouvir. Então, o papel da mulher neste momento é de sensibilizar. Primeiro ela se posiciona, né, no lugar certo, que é debaixo da graça de Deus, e depois começa a levar outras mulheres a se posicionarem. E quando elas estiverem posicionadas, não é? Elas vão orar. Elas vão interceder, porque elas vão perceber que elas na igreja, elas têm um papel fundamental, mas elas só percebem quando elas se posicionam no lugar certo, que é debaixo da graça de Deus. Então elas vão entender que elas na igreja não são qualquer pessoa. Elas são pessoas precisas naquele momento. Elas são pessoas que têm um poder dado por Deus para colocar o joelho no chão, orar e as coisas acontecerem.
Então, o nosso papel neste momento como mulher é impactar outras mulheres, levando a elas a também se manterem posicionadas em Deus, e estando posicionada em Deus, nós todas juntas, unidas, conseguiremos vencer. E também, outro papel da mulher, neste caso, eu quero falar um pouco da Dorca. Dorca foi uma mulher muito abençoada, não é? Ela ajudava a igreja, ela ajudava com os seus recursos. Ela não pregava a palavra, porque muitas pessoas podem pensar que o papel da mulher na igreja é apenas pregar, mas a mulher pode fazer muitas outras coisas para além de pregar na igreja, não é? Então, a Dorca é um dos exemplos. É alguém que fazia vestes, ajudando aquele que não tinha. Então, neste momento de pandemia, de crise, nós, como mulheres, devemos ter um olho bem aberto para identificar pessoas necessitadas neste momento e podermos ajudar. Eu gostei muito do exemplo que deu da Dorca, né? Está em Atos capítulo 9. Exatamente. Que é uma mulher que depois que ela faleceu e depois todo mundo chorou. Tiveram que compungir Pedro. Exatamente. Ir lá fazer alguma coisa. Porque ela estava exercendo algo que impactava. Esse é um grande exemplo que deu, porque a Dorca era uma mulher muito amada pelo povo. E quando ela vai, o povo não queria ficar sem ela pelo papel preponderante que ela exercia. Pedro foi praticamente compungido a ressuscitá-la. Exatamente. Olha aqui, por causa do movimento que ela exerceu na igreja, houve um milagre. Houve a ressurreição. Então, é preciso que nós mulheres possamos perceber que nós não somos menos importantes. Não somos mais importantes, mas também não somos menos importantes. Somos pessoas essenciais, pessoas precisas na igreja. E que através desta mulher, nós temos muitos exemplos na Bíblia de mulheres que foram fervorosas, mulheres que impactaram até mesmo a nação. Temos o exemplo da Esther. Ela impactou a nação, porque todo mundo era para ser morto, mas pela intervenção dela, ela conseguiu mudar aquilo que foi decretado. Amém? Então, é preciso que nós, como mulheres, neste tempo, nos posicionemos. E talvez você não tenha recursos para ajudar outras mulheres, você não saiba fazer o que outras mulheres sabem, mas existe um dom que Deus colocou em cada mulher. Então, neste tempo, eu me posicionando em Deus, eu vou descobrir qual é esse dom que Deus colocou na minha vida. Então, eu, através dessa descoberta, vou trabalhar naquilo. Porque muitas pessoas, infelizmente, o que tem acontecido é que as mulheres não querem se posicionar e, não querendo se posicionar, elas começam a olhar para a vida de outras. O que a outra está fazendo? Então, eu vou fazer. E outras ficam frustradas, porque estão fazendo aquilo que não foram chamadas para fazer. Acham de que eu tenho que pregar, porque a pastora Bilda está a pregar, então eu tenho que pregar. Porque a irmã X está a doar isto, aquilo, outro, então eu tenho que fazer. Então, é preciso se posicionar em Deus. Quando nós nos posicionamos em Deus, nós vamos descobrir qual é a nossa vocação. E quando nós descobrirmos e trabalharmos na nossa vocação, teremos êxito. Amém. Então, isso é... Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Qual é a minha câmera? Estou aonde? Estou aqui, não é? Glória a Deus. Que estou abençoado, né? Tá uma maravilha isto aqui. Eu quero entrar um pouco mais profundo, mas antes disso, vou fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui. Não saia daí, hoje estamos a falar sobre a mulher no estado de emergência, então até já. Mega TV, voltamos já. Sabias que as TVs da StarTimes ficaram ainda mais acessíveis? Adquira a TV 32 polegadas, 43 polegadas e a Smart TV 55 polegadas. Faça a sua encomenda a partir de casa na nossa plataforma StarTimes On, que a StarTimes traz o seu produto até a sua casa. StarTimes Go. Vida digital, let's go! Aflito
Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Muita paz, seja bem-vindo de volta ao programa Verbo. Estamos a tratar sobre a mulher no estado de emergência. Estamos aqui com estas três maravilhosas mulheres de Deus que estão aqui nos abençoando com esta palavra muito forte, trazendo exemplos de mulheres que fizeram muita diferença no seu tempo. Falou-se aqui de Esther, que impactou a sociedade, falou-se aqui da Débora, esta profetisa, esta mulher de Deus corajosa, que até levantou-se perante um exército de homens e trouxe vitória para Israel. E falou-se também da Dorca. Eu gosto muito do exemplo da Dorca, fiquei maravilhado com o exemplo da Dorca, porque ali está um exemplo de uma mulher que realmente é preciso numa igreja, uma mulher que se levanta para usar do seu dom e do seu talento para servir na casa do Senhor. É abençoado uma igreja que tem uma mulher como Dorca, é abençoado. Eu até queria fazer um comentário aqui, mas eu não vou fazer o comentário, eu vou perguntar aqui às pastoras. Vou começar pela pastora Mercedes, vamos lá. Pastora Mercedes, sente que as mulheres estão a ter um papel essencial na igreja? A primeira parte nós devemos falar de qual era o papel delas. A questão agora é, elas de facto estão a exercer essa função na igreja? Sente-se que de facto elas estão a ter esse papel preponderante na igreja? E até podemos também aproveitar e transpolar para a sociedade, na igreja e na sociedade. Elas estão a exercer esse papel importante? Eu sinto que as mulheres estão exercendo um papel preponderante na igreja, na sociedade. Nesta fase até da pandemia, permitiu com que elas se recolhessem um pouco para casa e elas voltassem um pouco para trás e elas se encontrassem dentro da casa, dentro dos seus lares. Okay. O que estava a acontecer há bem pouco tempo antes da pandemia? A mulher está toda ela com muita função fora de casa. A mulher acorda de manhã, faz a mesma corrida que o homem faz.
ela é funcionária, ela está empregada em serviços, e depois do trabalho ela corre para a igreja, depois da igreja volta para casa. Mas neste triângulo, alguma coisa acabava ficando... alguma coisa acabava pendendo, acabava não tendo aquela seja que pediram emancipação, aquela atenção. Seja que pediram emancipação. Não é emancipação. Estão no serviço, trabalham, depois voltam para a igreja, casa, depois tem que chegar lá cuidar das crianças, cozinhar e tal. É necessário, porque Deus agora levantou... com o computador, neste estado de emergência, tem um computador aqui, depois tem o fogão ali, tem... Mas é assim... Não é que elas quisessem. Deus fez a mulher como gestora. A gestora o que é que faz? Faz a correlação entre uma parte e a outra. Na igreja, por exemplo, há coisas que o homem pode fazer, mas talvez não fará com perfeição como a mulher estaria a fazer. O homem foi feito para líder. Não, o homem foi feito para líder. Eu estou a controlar aqui o Facebook. Onde colocar questões? Isso? Não, vamos abrir linhas daqui a nada. O homem foi feito para liderar. Deus deu a liderança ao homem, deu a liderança a Adão. Okay. A mulher foi coadjutora de Adão. Então, ela na igreja está lá como coadjutora. Okay. Não quer dizer que ela não possa pregar, não quer dizer que ela não possa, mas ela tem a facilidade de tanto pregar como descer até ao berçário e cuidar do bebê na igreja, dentro da igreja. Ela consegue ter os dois papéis. O homem até pode ir ao berçário, mas a maternidade está na mulher quando ela vai ao berçário. Não digo que o homem não possa fazer isso. Sim. Exatamente. A mulher é mais abrangente. Ela consegue abraçar tudo e todos com os seus braços que ficam todos elasticados e deselasticados. Okay. Né? A mulher consegue fazer isso na igreja. Ela é sensível. Ela consegue olhar para a irmã, consegue olhar para o irmão, consegue olhar para as crianças e alguma coisa toca o seu coração no sentido de aproximar-se a pessoa até no momento certo. Às vezes até aproxima só para dizer: irmã, estás muito linda hoje. Às tantas era a palavra que aquela irmã precisava. Somente isso. Porque ela vinha gastada da casa dela, vinha gastada, imagina, entre aspas, do casamento dela, vinha gastada do trabalho dela. Ela disse a palavra-chave para que levantasse o coração daquela amada. Mas disse por quê? Porque a mulher, quando anda na umbrella de Deus, conforme dizia a pastora Bilda, quando pede direção a Deus, Deus a orienta e ela consegue criar esta harmonia onde ela estiver. A mulher foi feita para criar, de facto, esta harmonia, esta ligação. No trabalho, a mulher tem uma tarefa também não menos importante, né? Também tem uma tarefa importante. Nos últimos tempos nós nos apercebemos que ela está ascendendo vários postos e até acaba fazendo com perfeição. Então, na sua opinião, ela está realmente a tomar conta do recado? Ela está, neste momento de emergencial, ela está a fazer o que devia fazer? Ela está a fazer. Tá. Sim, eu não vou dizer que as coisas são 100%, sim, mas a mulher está a fazer. Em casa... Eu falava deste triângulo, naquela corrida toda que a mulher fazia na altura, que todos nós corríamos, não era só a mulher. Estávamos todos a correr e houve um stop. Paramos todos e ficamos em casa. Uau, como Deus é bom. Era necessário ficar em casa. Então, ficamos todos em casa. Ela fazia a corrida toda e eu tenho certeza que talvez, em alguma parte, havia algo mal resolvido. Então, ela agora tem a oportunidade de olhar para casa e procurar a dracma perdida dentro da sua casa. Procurar aquilo que ela tem que levantar, os sofás todos, as cadeiras todas, de fazer uma boa limpeza e encontrar dentro da sua casa. Portanto, Deus o que é que fez? Deus deu-nos, a nós mulheres, oportunidade de pararmos um pouco e recomeçarmos e fazermos perfeito. Amém. Vou perguntar à diaconisa, corrobora desta opinião? Sim, a é mulher está verdade. realmente a desempenhar um papel... É verdade. Na igreja, a mulher está fazendo um bom papel. E não só, em casa também. Mulheres de
Deus, elas em casa fazem um bom papel. Eu acho que são um exemplo para outras mulheres que ainda não estão na fé. Porque nós, como mulheres de Deus, fazemos muitos sacrifícios, porque nós sabemos que Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Sim. E nem tudo é perfeito. Então, nós, como mulheres de Deus, sabemos perdoar, sabemos lidar com as imperfeições. Então, eu acho que é um exemplo para outras mulheres. Sim, as mulheres na igreja estão a desempenhar o seu papel e muito mais do que é visível para a igreja e para a sociedade. Porque há sacrifícios particulares que individualmente a mulher da igreja ela faz, que não é visível a olho nu, nem para o pastor. Ela está ali, sim. Ela está ali. Sim. Não, eu quero que você em casa depois ligue para saber. Eu quero saber se realmente as mulheres estão a fazer o trabalho neste momento de emergência nas igrejas. Elas fazem. Porque o compromisso é com Jesus. Não estou a duvidar, eu estou a perguntar apenas. Fazemos. O compromisso é com Jesus Cristo. Amém. E nós sabemos que Ele está a ver o que nós estamos a fazer. Então, nós, na verdade, não esperamos que alguém venha e nos dê glórias do que estamos a fazer. Nós sabemos que Jesus Cristo está a ver o nosso ato e Ele, com certeza, isso glorifica o nome de Deus. Okay. E nos satisfaz saber que o que estamos a fazer está de acordo com a vontade de Deus. Então, eu acredito muito fielmente que a mulher, sim, está a cumprir esse papel. Amém. Pastora Bilda, eu não vejo muitas dorcas, falando sinceramente falando. Eu na verdade, queria fazer... Eu não vejo muitas dorcas. Eu sou pastor, trabalho com igrejas, visito igrejas, mas eu não vou falar agora no estado de emergência, mas um pouco antes do estado de emergência, e provavelmente agora também no estado de emergência, eu pessoalmente tenho muita dificuldade em encontrar dorcas. Na verdade, eu não quero ir contra as opiniões das minhas irmãs, não é? Mas eu prefiro responder pelo que eu entendi da pergunta. Sim. É que se na verdade está-se a exercer este papel. Esse papel importante que disseram que vocês exatamente. Têm. Que não há dúvidas que tem. Não há dúvidas eu vou responder em duas vertentes. Vamos lá. Eu vou dizer sim e não. Ai. Por que sim? Porque aquelas mulheres que estão na posição certa, buscando a fonte de Deus, essas mulheres estão exercendo. Mas precisamos entender que há mulheres também na igreja que não estão buscando da fonte. Sabe, eu costumo dizer que nós poderemos estar na igreja, mas isso não nos diz que nós estamos em Deus. É que nem dormir numa garagem, não nos torna caros. Mas se nós estivermos na igreja e posicionados na comunhão com Deus, certamente nós vamos ter dorcas. Eu quero vos provocar. Pausa aí, eu quero vos provocar. As mulheres, quando estão na igreja, estão mais preocupadas em buscar Deus ou buscar casamento. Elas, quando vêm para a igreja, estão mais preocupadas com a beleza interior ou com a beleza exterior. Elas estão mais preocupadas com make-up, com aquilo que aparentam ou com aquilo que Deus realmente está olhando para elas, está vendo a santidade, a pureza. As mulheres hoje dentro da igreja são aquelas intercessoras abnegadas ou elas vão para a igreja porque há alguma promessa sobre a resolução de um problema que elas estavam passando, atravessando? Sim, na verdade, muitas pessoas, não vou falar somente da mulher, muitas pessoas vão até Deus não por causa dele, mas por causa das coisas dele. Então, as mulheres também, muitas delas não vieram por amor a Deus, mas vieram porque tinham um problema e queriam a resolução daquele problema, não é? Mas nessas pessoas, ao virem na expectativa de receberem a resolução do seu problema, encontram-se com Deus. Elas têm um encontro com Deus, apesar de terem vindo simplesmente para terem resolução do seu problema, mas encontram, mas há outras pessoas também que vêm, até recebem a resolução dos seus problemas e entendem de que Deus
é só alguém para dar o galardão, só para recompensar isto, aquilo, outro. Mas esquecem da parte que diz assim, Deus é recompensador daqueles que o buscam. Então, é preciso que esta mulher esteja na igreja por causa de Deus e não por causa das coisas. Infelizmente, estamos cheias de pessoas, mulheres na igreja, que estão perdendo tempo, eu posso assim dizer. Estão perdendo tempo em ir à igreja simplesmente porque querem casar. Simplesmente nesse tempo, por exemplo, que nós assistimos aqui no Verbo, ouvimos aí que a vinda de Jesus é iminente. Jesus está a voltar. Algumas mulheres estão orando, Senhor, não vem agora porque eu ainda quero casar. Sim, porque eu ainda quero casar. Porque o que lhe traz ali na presença de Deus é o casamento. Então quer dizer que está por motivos errados. É aquilo que eu estava a falar da posição. Está por motivos errados. Porque nós temos que estar na presença de Deus por causa de Deus e não pelas coisas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O casamento são as demais coisas. Então, hoje, respondendo à tua questão, hoje, infelizmente, não temos Dorcas na igreja. Não temos. As que temos são poucas. E somos muitas mulheres. E que se nós nos levantarmos, é por isso que estamos aqui hoje. A maioria até nas igrejas. Exatamente. É por isso que nós estamos aqui hoje, para chamar a razão a esta mulher. Para que ela se levante e se posicione no lugar certo. Por causa dessa emancipação que o reverendo estava aqui a falar. Sim. Então, essa coisa da emancipação veio sim trazer bons resultados, mas também veio estragar muita coisa. Veio estragar muitos valores. As mulheres, durante esse tempo todo, foram perdendo valores. Conforme estava a dizer, a pessoa vai à igreja por causa do vestido, por causa do make-up, por causa disto, preocupada com aquilo. Olha para outra, se tem um sapato bonito, isto. Mas nós não vamos à igreja para isso. Nós vamos à igreja para adorar o nosso Deus. Então, é preciso que esta mulher que nos assiste hoje, ela se posicione no lugar certo. Ela se posicione em Deus. Não há como nós falarmos da mulher e não falarmos de Deus. Então, nós precisamos saber que nós fomos geradas por Deus. Então, Ele é que tem as diretrizes todas para nós. Ele é que pode nos fazer nós sermos guiadas e não termos colapsos. Porque se é que nem o peixe, um peixe não pode viver fora da água, porque foi criado das águas. A árvore também não pode viver fora da terra, porque foi criada da terra. Assim como nós mulheres fomos geradas por Deus. Não podemos viver longe dele. É por isso que estamos tendo muitos problemas, porque as mulheres não estão posicionadas. Então, é tempo de nós, como mulheres, nos posicionarmos em Deus. Pode falar, pastor Hermes agora. Muito obrigada. É assim, eu o que quero dizer, não quero contestar a pastora Bilda, mas eu quero falar talvez um pouco das pequenas experiências que eu tenho. Falando de mulheres, mas falar do modo geral. Todo mundo vai a Jesus com interesse. Ninguém vai a Jesus porque acordou de manhã e achou que, bom, vou... Não. Todas as pessoas vão a Jesus com interesse. Vão para lá caídos, lares caídos, estão com o interior dilacerado, corações dilacerados, estão com perdas, estão com rejeição, estão com fruto de mentira, estão com... outras foram largadas, foram violadas, foram violentadas. Elas vão para lá... quer dizer, pois elas vão para lá gritando por socorro. Eu costumo dizer que fazem da igreja banco de socorros, gosto de dizer isso. Vão para lá porque estão à procura desse socorro. Estão à procura de alguma coisa para preencher o vazio que elas têm. É nesse chamamento, porque Deus chama-nos de várias maneiras. Está ali Jonas. Há tantos exemplos na Bíblia. Deus chama-nos de várias maneiras. É assim que Deus chamou a cada pessoa que entrou na igreja. Homem e mulher. Cada um entra da maneira que Deus o chamou. Há uns que entram o primeiro dia, olham para eles, veem que, bom, olha como eu estou, ninguém está vestido como eu estou, olha como eu estou, dia seguinte até podem mudar. Há uns que insistem e não mudam. Cada um Deus chama à sua maneira. Agora, aqui depois de pôr o pé na igreja, Deus quer trabalhar.
Deus quer trabalhar teu caráter. Deus quer trabalhar a tua estrutura. Deus quer trabalhar os teus defeitos. Deus quer trabalhar a tua lepra. Deus quer trabalhar a tua má língua. Deus quer trabalhar o teu interior. Deus quer trabalhar a tua família através de ti que estás lá. Deus quer te trabalhar. Nós é que temos que deixar que Deus nos trabalhe. Deus dá-nos livre-arbítrio. A salvação individual. A pessoa chegou, recebemos e continuamos a pregar. Mas a pessoa tem que ter o coração pronto para poder receber. Há pessoas que estão há 100 anos na igreja, não mudam. Repara, chega alguém hoje, consegue arrancar a bênção e você está lá há 100 anos, não acontece nada. Por quê? Por causa da disponibilidade do nosso coração. O nosso coração tem que estar disponível para poder receber aquilo que Deus tem preparado para nós. Se nós não tivermos disponibilidade, até podemos ir à igreja com um propósito, né? Mas chegarmos lá, a mensagem ser de tal maneira que nos impactou, não porque o pregador é bom, mas porque nós preparamos o nosso coração para receber a mensagem. Falo disso muitas vezes, que olha, nós podemos estar a pregar, desculpa a expressão, estarmos a pregar acerca de tomate, estás a precisar de cebola, mas receberes a cebola. Depende de ti, como tu te prontificas a receber aquilo que é a palavra de Deus, saída da boca daquele ungido de Deus. Tudo que sai da boca do ungido de Deus é algo que é uma semente para um solo fértil. O solo fértil nós é que temos que fazer, nós é que estamos a precisar. Nós é que temos que ir para buscar, não ir para fazer coro. Muitas vezes vamos à igreja para fazer coro, para dizer que, e vamos lá como clube de amigos, desculpa a expressão. É porque a Joana vai e eu também vou lá. Então tu não vais para lá como o teu motivo certo. Vá com o motivo certo. Mas também dizendo isso, não quer dizer que se fecha a porta da igreja para que tu não vás. Hoje ouves a palavra, amanhã tornas a ouvir, depois de amanhã tornas a ouvir. No tempo de Deus, quando Deus ver que estás amadurecido e durante aquela caminhada que estás lá e que não estás recebendo aquilo que foi o teu propósito que te levou a Deus, Deus vai te lapidando toda a tua volta. E no final, quem sabe, se estiveres pronto e estiveres preparado, Deus acabará dando àquela pessoa aquilo que tanto a levou à igreja. Nessa altura, talvez já esteja amadurecida na palavra, já saiba quem é Jesus, o que significa Jesus para ela. Muitas vezes sabemos quem é Jesus, até acreditamos nele, porque Satanás também acredita, mas não sabemos posicionar ele dentro de nós. Não sabemos nos posicionar na pessoa de Jesus. Quem é Jesus para mim? Por que eu vou buscar a Deus? Então, muitos de nós, ou muitas pessoas, não fazem essa pergunta, nem têm essa resposta. Não conseguem mergulhar nas águas de Jesus. Não conseguem se aprofundar nas águas de Jesus. Vou dar exemplo da mulher sunamita. É sunamita, sim. A mulher sunamita que estava às 12 horas tirando água naquele poço. Sunamita, sim. 12 horas tirando água naquele poço. Jesus tinha um milagre a fazer naquele lugar. Ele aproximou-se... Samaritana, sim. Samaritana. Então, Jesus tinha algo a fazer naquele lugar. Mandou os discípulos, acho que iam comprar alimento, qualquer coisa. A minha Bíblia diz que ele foi para lá e ficou naquele poço e pediu água àquela mulher. Aquela mulher estava pronta, estava preparada. Ela recebeu rios de água viva, que os discípulos até ficaram com ciúme, disseram que, mas desculpa, nós estamos contigo, nunca recebemos tanta porção dobrada assim. Como é que ela que conheces hoje, nem sabes quem ela é, mas ela recebeu. Então, que hajam várias mulheres com o caráter desta mulher, que ela saiba se posicionar, ela saiba o que ela quer, o que ela quer receber. Mas primeiro é preciso que a porta da igreja esteja aberta, que as pessoas vão lá para perceberem o que elas querem de fato. Eu quero fazer aqui um divisor de águas. Pois. Eu tenho a graça de conviver com o Ministério Assembleia de Deus da Machaquene. E o Ministério Assembleia de Deus da Machaquene tem muitas mamanas. Eu gosto muito de estar ali com aquelas senhoras e tal, e aprendemos muito, tanto eu, a minha esposa e o meu ministério, que é a Igreja de Discípulos de Todas as Nações, ali no Patrício. Somos muito abençoados por ter a eles como nossos pais e mães. E há uma coisa que eu verifico, né? Eles têm um grupo ali de mamanas intercessoras. Aquelas mulheres, quando é hora de oração, né?
aquilo ali não há estilo. É capulana, tirou o sapato, estão descalças e fazer barulho até Deus ouvir. Elas pelejam de fato, ok? E eu tenho aquela igreja como uma referência para mim, porque eu gosto daquela naturalidade que nós encontramos ali. No entanto, temos algumas igrejas, vamos lá sem dizer, mais jovens, de mulheres mais jovens. Eu frequentei algumas aqui, de algumas mulheres mais jovens. Quando tu entras lá e as mulheres estão nos seus tempos de oração e tudo mais, tu consegues sentir mesmo que não, aqui há duas gerações. Eu não estou a dizer que a nossa geração, das mulheres mais jovens, dos 30, 35, 40 anos, por aí, não estou a dizer que elas devem ser iguais às nossas mães de 50, 60, mas tu sentes que aqui há alguma coisa que não está a fluir, que não está a passar. Né? Não está a passar. Tivemos um tempo, lá no Patrício, foi um seminário de mulheres, em que chamamos aquelas mamanas lá para falarem. Aquilo foi... Eu ouvi uns 5 minutos da conversa, porque passei por ali. Fogo pegou. Eu não estava convidado nesse evento. Mas só os 5 minutinhos que eu passei pela igreja e o que eu ouvi, eu disse, sim senhora, sim senhora. Vale a pena estar com aquelas mamanas e ouvi-las e por aí. Então, esta divisão de águas, quando a gente vai, por exemplo, encontra uma mulher jovem e a gente desafia ela sobre a palavra de Deus, olha, coloca Jesus Cristo em primeiro lugar e tal, esse rapaz está a dar dor de cabeça e tal, deixa esse homem para trás, olha para Jesus Cristo vai, tu estás a expulsar ela da igreja. Sim, verdade. Estás a expulsar ela da igreja. Verdade. Ela vai pegar naquele rapazinho saradão e tudo mais, e para ela aquele rapaz é tudo. Começa primeiro por idolatrar o homem, o namorado, e Deus vem a seguir. E se Deus lhe colocar entre a espada e a parede, do tipo, ou largas este homem para me seguir, ou então estou a caminhar, elas vão largar Jesus Cristo para seguir o rapaz. Infelizmente. Quantas mulheres hoje nós temos na igreja, hoje, mulheres que ficam 10 anos na fé, sem sexo, porque estão a seguir a palavra de Deus? Quantas? Poucas. 3 anos depois, 4 anos depois, elas... pastor, estava a passar o meu tempo, já está na hora, tem que casar e tudo mais. Vai embora. Vai embora. Mas nós estamos a falar, quando a Bíblia fala quando a Bíblia toca sobre mulheres em Hebreus e tal, fala da Sara, sejam como a Sara, aquelas mulheres da Bíblia, a Ana, que subiu para pelejar pelo seu filho, pela bênção da maternidade, né? A mãe de Samuel, ela pelejou em oração. Quando a gente falamos aqui da Débora, mas também podemos falar de muitas outras aqui na Bíblia, como, por exemplo, a mulher que deu de comer a Elias, a mulher que cedeu a sua casa para o profeta Eliseu, que dizia que ela estava feliz, contente entre o seu povo. São mulheres que a gente olha para a Bíblia e quando vamos para Provérbio 31, então, Vocês são pastores, vamos responder uma pergunta depois do intervalo. Quando digo vocês pastoras, também estou a falar consigo, diaconisa, não estás longe disso, amém? Glórias a Deus, estamos a ter aqui um tempo muito abençoado com estas mulheres de Deus que são um exemplo e queremos aprender com elas. Não saia daí, na terceira parte vamos abrir linhas também para que você possa conversar conosco. Até já! Mega TV, voltamos já. Chegar a casa, Alegria. ligar a televisão e ver um filme, Alegria. descobrir uma nova receita na net, Alegria. falar ao telefone com a filha Muita, muita alegria. e ter TV cabo triple play em casa e uma só fatura. Alegria a triplicar. Sabe mais numa loja TV Cabo ou liga 21 480 550. A Fleetrek
FleetRack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 8528-28-100 ou 8528-28-400. FleetRack Moçambique. Rastreamento de seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo. Estamos a falar sobre a mulher no estado de emergência e estou a ver aqui muitos comentários no Facebook. Quero agradecer a todos que estão a colocar aqui os seus comentários. A Luz J, a minha esposa, foi a primeira. Ela escreveu logo: paz, bênção, ligado ao programa. Amém. Te amo, meu amor. És uma grande mulher de Deus. Eu estou abençoado por ter ao meu lado. Temos aqui a Milna, boa tarde, a partir da Beira, amém, Beira, aleluia, amém, problemas de, ok, sim, infelizmente isso é visível, e por aí em diante, Maria, Macuacua, Daniel, Felisberto, vocês todos são uma bênção para nós, Celina Magaia, pois ele é o nosso oleiro e nós somos o barro, amém, glórias a Deus. Nós estamos a ver aqui todos os comentários, se entrar alguma pergunta pertinente, nós vamos colocar em linha. Pois é, a Bíblia diz no livro de Esther, capítulo 3, versículo 15, diz assim: então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai ajunta a todos os judeus que se acharem em Sussá e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Mulher de Deus,
São estas mulheres que nós estamos aqui à procura, pastora. Amém, glória a Deus. Antes disso, as linhas já estão aí, no ecrã. Por favor, entre em contato conosco, faça os seus comentários. 84 28 28 900. Entre em contato conosco e vamos conversar. Pastor. Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Talvez pegar na questão que tinha feito o reverendo, que falava a diferença etária nas mulheres. Sim. E o seu comportamento dentro da igreja. Okay. Antes de fazer a ligação com Esther. O mundo, ele sofre desenvolvimento a cada dia. As pessoas acompanham o desenvolvimento do mundo, querendo ou não, e o desenvolvimento é, entre aspas, violento para as pessoas. Elas tentam se posicionar, mas também são violentadas, tentam ficar na linha e acabam saindo por causa da influência externa. O que acontece? As mais idosas, não digo que elas pararam no espaço e no tempo, mas elas vêm daquele aprendizado genuíno em que não havia muito corrompimento, posso usar essa expressão, corrompimento em relação aos costumes, às práticas de se posicionarem dentro da igreja. Então, elas receberam genuinamente da fonte, enquanto que as mais novas também receberam, mas também receberam numa situação sociocultural, toda ela corrompida. Eu já não estou a perceber. É a pregação que está sendo dada na igreja, o ensino que não está bom, ou é a sociedade que está a pressioná-las demais? A sociedade sempre pressiona. Então, o crente deve saber... Também foram jovens, já? Pois, o crente... Só que as épocas históricas foram outras. O crente deve Tinha saber... tentações lá de provações também. Amém. O crente deve saber se posicionar. Não estou defendendo, mas estou dizendo que sofrem muita pressão. Elas ficam na presença, mas sofrem muita pressão. E o tempo que levavam as antigas de se converterem e de verem a necessidade de estarem na presença, as mais novas demoram mais tempo em relação àquelas antigas por causa da pressão. Com isso não quero dizer que não hajam jovens intercessoras, não hajam jovens abnegadas, não hajam jovens que ficam 10 anos à espera do noivo. Não estou a dizer que não haja, só que estava a querer explicar esta diferença que tem havido. E eu estou em crer que em todos os períodos há de sempre haver alguma diferença. Concordo. Nunca vai ser... Nunca vai ser igual. Sempre vai haver alguma coisa. Algum valor se perde sempre durante a caminhada. Na verdade, eu concordo em parte, né, com a pastora Mercedes. Existe sim essa diferença. Mas eu quero acreditar que na igreja, no que tange a palavra de Deus, não deve haver modernidade, coisas do passado. Até porque ela não mudou nada, né? De lá para cá é mesmo. Jesus ele disse que tudo vai passar, mas a minha palavra não passará. Então, conforme a pastora... somos nós, os pastores, já não estamos a pregar a palavra como deve ser, né? Na verdade, o que está a acontecer é que quando nós estávamos no intervalo, a nossa irmã aqui falou uma coisa muito importante. Diz que a sociedade ela está a influenciar as pessoas de uma forma negativa. É aquilo que a pastora Mercedes estava aqui a dizer. Não é? Então, por causa dessa jovem estar nesta sociedade, ela acaba saindo às vezes dos carris por causa de sofrer esta pressão com a sociedade. Mas eu quero dizer algo muito importante. É aquilo que eu disse da primeira vez, quando eu abri a boca aqui. Eu disse, se nós nos posicionarmos... Essa de posicionar hoje é porque vez essa é a base. Essa é a base. Amém. Se nós nos posicionarmos em Deus, nós vamos resgatar os valores perdidos. E não vamos permitir com que as influências... Então as mulheres estão posicionadas. Não percebi? As mulheres não estão posicionadas. Estão posicionadas. Estão ou não estão? Eu disse. Estão posicionadas. Estão posicionadas as mulheres. As mulheres na igreja estão posicionadas. Sim. Porque não tem como estar debaixo da influência de Deus sem acabar por ficar posicionado. Vocês aí em casa não estão a ligar. Eu estou a deixar-me sozinho aqui a questionar as pastoras. Liguem lá para conversarmos e tal. Hoje estamos muito descontraídos aqui.
Digam para nós, está bem? Porque, na minha opinião, uma pessoa que coloca Deus em primeiro lugar, estando na igreja, ainda que não esteja 100% envolvida, só o ambiente celestial de uma igreja acaba movendo com o espírito da pessoa. Nós somos batizados com o Espírito Santo. Ok. E o Espírito Santo ajuda-nos nas nossas fraquezas. Ele ora por nós, ele intercede por nós. Então, não tem como uma pessoa que entra numa atmosfera celestial da igreja sair como ele entrou. Ainda que ele fisicamente não diga uma palavra amém ou eu recebo. Senão Deus não seria Deus. Ok. Ele é Deus do impossível. Ele faz e acontece. Posso falar, Então, posso falar aqui? Pode. Realização, estamos com problemas na linha? Não, ok, está bem. Eu quero discordar da nossa irmã quando diz Já que... temos alguém em linha, finalmente. Estamos à sua espera. Quem está em linha? Winnie, seja bem-vindo ao programa O Verbo, querida. Sim. Peço para diminuir o volume do seu receptor, que está a fazer muito eco. Peço para diminuir o volume do seu receptor. Por favor. Pastora, essa daí está do lado da irmã dele. Amém. Sim, pode deixar o seu comentário. Ela de preto. Bom, eu estou falando mais de coisa de posicionamento, né? Realização, peço para interagir com ele para que haja condições da gente poder ouvir, tá bem? Sim, pastora. Sim, pode continuar. Sim. Estava a discordar, sim. Sim, a irmã estava aqui a dizer que quando não é possível nós estarmos num ambiente de Deus e não sairmos, não sei se eu estiver errada naquilo que foi o teu comentário, né? Disse que não é possível nós entrarmos num ambiente de Deus e sairmos na igreja. Na verdade, ela falou da igreja, né? E sairmos do mesmo jeito. Mas eu sou pastora e eu tenho assistido pessoas que entram na igreja e saem do mesmo jeito. E continuam do mesmo jeito, como se não tivessem estado ali no culto. Eu acho que não é um ambiente. Olha, por que no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz que eis que eu estou à porta e bato. Deus, ele estava falando para uma certa igreja. E nesta igreja existiam pessoas que estavam lá que eram prósperas, eram ricas e elas achavam-se autossuficientes e não precisavam mais de Deus. Então, Deus olha para aquela igreja a dizer que vocês não estão frios e nem quentes, estão mornos, estão a ponto de ser vomitados. Então, eis que eu estou à porta e bato. Então, por que Deus está a bater a porta? Significa que Ele não está lá. Então, é possível a pessoa estar na igreja, mas não estar em Deus. Então, é esse posicionamento que eu me refiro aqui, que a pessoa deve estar posicionada em Deus. Estar na igreja, mas estar em Deus. Isso é que vai trazer mudança na vida da pessoa. Na minha vida, particularmente, foi isso que aconteceu. Eu nasci na igreja. Eu nasci na igreja, fiquei muitos anos na igreja, mas ainda não tinha tido este posicionamento. Não tinha tido um encontro real com Deus. Até o dia que eu tive um encontro real com Deus, e esse encontro foi o que mudou a minha vida. Foi o que me fez... Antes eu estava na igreja, mas eu vivia como muitas mulheres têm vivido dentro da igreja. Eu praticava a fornicação, ia às discotecas, mas eu estava todos os dias no culto, ouvindo a palavra. Mas aquela palavra em mim, porque eu não me posicionei em deixar espaço para a palavra de Deus fluir em mim. Então eu continuava na mesma. Até um dia, quando eu percebi que não, alguma coisa está errada, e não é em Deus nem na igreja, mas sou eu. Ok, então temos o Rock do Patrício. Irmão Rock, seja bem-vindo ao programa Verbo. Muita paz. Irmão Rock?
Muita paz? Muita paz. Como está, meu irmão? Amém, amém, amém. Já está a participar, pode deixar o seu comentário. Eu também estou bem. Sim, estamos ouvindo, pode deixar o seu comentário. Eu dizia que eu também estou bem, graças a Deus. Amém. Sim, estou a gostar do programa. Primeiro, cumprimentar as mulheres viciosas que estão aí. Amém. Dizer que o programa está muito bom. Queria falar sobre aquela parte que a pastora estava a dizer que não é possível uma pessoa entrar dentro da igreja e sair da mesma porta. É possível a pessoa entrar dentro da igreja e sair do jeito que entrou. Porque existe entrar dentro da igreja. Há muitos que entram dentro da igreja e não entram dentro do culto. Igreja é uma parte. Culto é aquela parte que nós temos com Deus. É por isso que tu vês a diferença. Igreja até cá, muita gente entra. Mas aquele momento que se chama culto, que é aquele momento onde a tua alma, o teu espírito consegue ter contato com Deus. Aí é onde a diferença. Por quê? Porque quando você sai de casa, já tem que determinar o que você vai fazer na igreja. Mas está bem, eu quero fazer uma pergunta. Sente que as mulheres têm um papel preponderante na casa do Senhor? Não. Elas estão a exercer isso? Irmão Roque? Sim. Sente que as mulheres elas estão a tomar posição na casa do Senhor? Elas tomam posição na casa de Deus? Eu acho que perdi o irmão Roque. Eu queria muito ouvir a resposta dele em relação a isso. Mas pronto, já tinha acabado a sua fala? Sim, o que eu estava a dizer, que é isso que vai trazer a diferença. Okay. Então, é aí onde está a diferença das mamanas, que estava aí a falar das mamanas de intercessão. Estão posicionadas. Elas têm aqueles valores. Okay. Aqueles valores que nós, como jovens, hoje, por causa da influência da sociedade, acabamos perdendo. Mas é possível nós resgatarmos esses valores, mas estando posicionadas em Deus. Eu vi um comentário aqui no Facebook. Para a sociedade, é a sociedade mesmo. Na verdade é a sociedade que... Por quê? Eu não sei se tinha aí um ponto que não falamos aqui, mas eu acredito que poderíamos falar da importância, qual é o papel da mulher na família, não é? E partindo do papel da mulher na família, nós podemos abranger a sociedade. Okay. Porque a educação parte de casa. Na família. O primeiro ministério, antes deste ministério, xixi, o primeiro ministério é a nossa família. Temos a Sandra de Pemba. Irmã Sandra, estamos aqui para ouvi-la. Alô? Muita paz. Muita paz, irmã Sandra. Pode deixar o seu comentário. Paz, muita paz. Amém. Tudo bem? Tudo bem. Eu também gostava de comentar sobre a parte que a outra irmã da blusa preta falou, que ela disse que não é possível que a pessoa entre a igreja e sair do mesmo jeito que a pessoa entrou. Mas essa parte já está ultrapassada. E é possível porque... Já comentamos sobre isso. Eu tenho uma questão para lhe fazer. Irmã Sandra. Da igreja, segundo aquilo que o irmão que estava a falar há pouco tempo, muitos realmente vão à igreja, sim, não vão ao culto. Muitos vão à igreja porque estão lá para ver o que querem ver ou ouvir o que eles querem ouvir. Mas olha... Mas não estão lá para participar da palavra de Deus. Estão a ser... Então, há muita gente realmente que vai à igreja e sai do mesmo jeito. Eu queria fazer uma pergunta para si. A minha questão é, sente que as mulheres têm um papel preponderante na casa do Senhor? Elas estão a exercer esse papel? Vou dizer que nem todas.
Na sua congregação, as mulheres estão posicionadas, usando aqui a expressão da pastora Bilda. Nem todas. Algumas sim e algumas não. A maioria ou a minoria? Diga? É a maioria que está posicionada ou a minoria que está posicionada? A minoria que está posicionada, a maioria não. Deixa eu fazer uma outra pergunta. A minoria sim. Na sua congregação, quem são as intercessoras? São as mulheres ou são os homens? Os que estão na intercessão, os que oram mais na sua congregação. Os intercessores, são as mulheres ou os homens? Não percebi a questão. Na sua congregação, quem são os que mais oram, que vão de joelhos? São as mulheres ou os homens? Eu acho que os homens. São os homens? Sim, para mim são os homens. Não porque não haja mulheres que participam. Mas são muito poucas. Muito poucas. Para mim são os homens. Amém, 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 amém. Muito obrigado por participar. Então, porque eu digo isso porque muitas das vezes nós, as mulheres, temos aquele lado, como o pastor estava aí a dizer. Sim. Muitas mulheres vão lá porque querem mostrar, ou porque comprou um sapato novo, comprou uma blusa nova. É por essa razão que algumas entram lá e saem do mesmo jeito que entraram, porque não estão interessados em buscar a Deus. Estão interessados em buscar aquilo que elas querem. Amém, amém. É mais ou menos por aqui. Amém, amém. Muito obrigado. Fomos abençoados pelos seus comentários. Que Deus abençoe. Papel da mulher. Sim, senhor. Eu vou pedir considerações finais. Vou começar mesmo pela diaconisa. Sim, para mim, no meu ponto de vista, é muito difícil alguém que não está no back office na igreja e ver o que realmente acontece lá. Okay. Então, nós que estamos sempre a servir a Deus, nós vemos o que acontece lá. E eu posso contrariar mais uma vez. Há muita mulher hoje em dia a servir a Deus. E a maior parte das pessoas que estão na oração de intercessão e que vão às igrejas, se fizerem uma estatística, são mulheres. São mulheres que lutam pelo seu casamento. São mulheres que lutam pelos seus filhos e pela sua família. Então, eu ainda também continuo a pôr o pé no chão de que sim, a igreja está a fazer um papel fundamental na sociedade. As pessoas que colocam o pé dentro de uma igreja, eu não vou dizer que é uma mudança física notável, que a pessoa pode ver ou mudou o traje, ou deixou de fazer algo que era errado. Mas no seu interior, o Espírito Santo, ele batiza a pessoa. Se a pessoa orar e receber com fervor na igreja, recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele trabalha devagarinho. Ele não faz por força nem por violência. Nós não vamos ver de hoje para amanhã o resultado. Então, com certeza eu continuo a dizer que sim, o Espírito Santo, quando a pessoa entra na igreja, há uma mudança na pessoa. Ainda que ela não seja visível a olho nu, a sociedade, mas dentro dela há uma mudança. E com o tempo ela vai se refletir na sociedade, cá na terra. Se ela continuar a ir e receber, por mais que ela ainda não esteja conectada com a igreja, com as orações, aquela atmosfera, se ela continuar a ir e o Espírito Santo for entrando sempre, ela sempre, no final de um tempo, ela vai refletir a presença do Espírito Santo. Então, eu continuo crendo que sim, quando a pessoa entra na igreja, apesar que ela não possa ver nem os outros, há dentro dela, no espírito dela, uma mudança, porque ela foi batizada com o Espírito Santo. Amém. Amém. Pastora, considerações finais. Amém. O papel da mulher na sociedade, neste período de emergência, eu continuo dizendo que ela está tendo um papel crucial. Falo disso, estou a olhar para
ministério que eu trabalho, estou a olhar para o afluxo de mulheres que existe no ministério. É um grande número de mulheres que vai à igreja e é um grande número de mulheres que está pagando o preço para servir. E Deus é Deus da segunda oportunidade. Sim, ela ontem entrou não com esse propósito, mas vamos dar oportunidade para que ela mude de propósito, porque a nós também alguém deu oportunidade. Recordo-me há pouco tempo que a pastora Bilda dizia que ela fazia tudo e ia, mas Deus deu-lhe oportunidade para ela hoje estar aqui como pastora. Então, eu tenho fé e tenho certeza, exatamente, cada um leva o seu tempo. Eclesiastes 3, há tempo para tudo debaixo do céu. Cada um leva o seu tempo mediante o seu passado. Era uma das coisas que eu queria aqui dizer. Cada um tem o seu passado, cada um transporta o seu passado. Cada um precisa de um tipo de libertação diferente do outro. Eu não vou exigir que alguém que foi molestado, que tenha a mesma condição quando está na igreja, em relação a uma pessoa que teve, por exemplo, uma infância boa. Não. Para cada caso, temos que ter uma visão e um tratamento diferente para cada caso, naquela multidão. Por isso mesmo, quando Jesus andava na multidão, nem todos eram curados, nem todos eram sarados. Aqueles que estavam prontos para receber, que nem a mulher de fluxo de sangue. Então eu estou em crer que ainda há muita mulher a ser convertida, ainda há muita mulher a mudar, ainda há muita mulher que Deus está dando oportunidade, mesmo ela vindo com um propósito que não é aquele propósito, mesmo nós quando fomos, qual era o nosso propósito? Mas hoje estamos aqui. Elas também, é a vez delas. Delas virem, a Bíblia diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Quem sou eu para dizer que não vem? Quem sou eu para dizer que, olha, às vezes até nós que estamos ali à frente conseguimos nos aperceber, mas nós não desistimos da pessoa. Mandamos uma mensagem no dia seguinte: uau, estou com saudades tuas. A pessoa vem, nós sabemos porque que ela está a vir. Nem está vindo, talvez com o propósito de vir buscar Jesus. 15 segundos. Mas o tempo, exatamente, mas o tempo que ela vem é esse tempo que Deus vai fazer um milagre na vida dela. Amém. E Deus colocou-nos dentro de casa para começarmos de casa para fora e não de fora para casa, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus por isso. Amém. Pastora, amém, amém. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e dizer a cada mulher que nos assiste que neste tempo em que estamos confinados, em cada problema nós devemos extrair lições. E neste problema que nós estamos comumente vivendo com o mundo inteiro, nós precisamos extrair algumas coisas que Deus quer para nossas vidas. Eu quero chamar a atenção ou a razão a cada mulher para que aproveite este tempo em que nós estamos em casa para cultivarmos uma vida de intimidade com Deus. Se nós cultivarmos uma vida de intimidade com Deus, nós passaremos a temer a Ele. E a Bíblia diz que a sabedoria do Senhor é o temor. A sabedoria, aliás, é o temor do Senhor. Quando nós tememos a Deus, nós adquirimos sabedoria. E quando nós tivermos esta sabedoria, nós vamos conseguir cuidar da nossa família, nós vamos conseguir educar os nossos filhos, e educando os nossos filhos, nós estamos automaticamente influenciando a sociedade. Porque se eu educo os meus filhos no caminho do Senhor, na palavra do Senhor, eles lá fora, nas conversas com os seus amigos, vão influenciar também, de acordo com aquilo que aprenderam em casa. Então vamos, a partir deste confinamento, resgatar esta intimidade com Deus, buscar mais conhecer a Deus e falar deste amor. Nós que já temos esta intimidade com Deus, conforme estamos aqui a dizer que existem mulheres que estão numa intimidade com Deus, vamos impactar outras mulheres, vamos falar, assim como a pastora Mercedes, ela está a pregar nas redes sociais, também vamos usar as redes sociais para poder falar do amor de Jesus, para poder convidar mais mulheres, porque se nós convidamos mais mulheres, na verdade, são as mulheres que geram os pastores, os presidentes que nós assistimos, são mulheres. Então, a mulher tem um papel muito importante nesta nação, nesta sociedade. Então, o meu convite é que volte para o seu Criador e tenha intimidade com Ele. Amém.
Eu acho que vou ter que fazer uma parte 2 deste programa, não deu para terminar. Mas, em jeito de consideração final, eu vou ler Romanos 16, versículo 12, diz assim: saúde entre Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúde, amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Caro telespectador, quero assim terminar com este programa. Foi uma maravilha estar aqui com estas mulheres de Deus. E a minha consideração final é esta: mulher, trabalhe arduamente no Senhor. Há muita bênção no seu ministério e vocês são muito importantes naquilo que são os propósitos de Deus com a sua igreja. E neste momento de emergência, nós precisamos que você realmente se levante, ou melhor dizendo, se prostre diante de Deus e intercede por estes homens desta nação que cometem muitos erros, mas nós sabemos que você, como mulher, tem algo especial que Deus colocou aí, que é a sua intercessão diante do Senhor. Por isso, contamos convosco, mulheres, para que Moçambique seja um país próspero e abençoado, em nome de Jesus. Amém.